Querido irmão, querida irmã, estamos aqui com o nosso programa Magnífica, sempre procurando engrandecer, junto com Nossa Senhora Deus, nosso Pai, nosso Salvador e Redentor Jesus e o Divino Espírito Santo. E engrandecendo junto com Nossa Senhora, a gente olha para essa mãe querida e enxerga tudo aquilo que Deus realizou de maravilhoso para ela, né? E Deus tem tanta vontade de realizar tudo isso também em cada um de nós. Ela é o modelo, ela é a obra-prima de Deus, a obra-prima da copiosa redenção realizada por Jesus. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, até porque celebramos a festa da Mãe do Perpétuo Socorro, e não sei se vocês sabem, nós trabalhamos aqui em Aparecida, trabalhamos em tantos outros santuários, com outros títulos de Nossa Senhora, mas aquela que foi confiada a nós, e o Papa Pio IX falou, vocês façam essa imagem conhecida em todo o mundo, é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Façam-na conhecida no mundo inteiro. Ou seja, num certo sentido, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pertence aos missionários redentoristas, né? Eu estou aqui, então, com o padre Valdivino, mais uma vez, explorando tudo aquilo que ele estudou, conhece, e ele vai, então, partilhar conosco um pouquinho esse ícone tão significativo, e Padre Valdivino pode me confirmar depois, é o ícone mais internacional que existe. É o título de Nossa Senhora que está esparramado pelo mundo inteiro, graças aos nossos missionários. Então, Padre Valdivino, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Magnífica. Muito obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria imensa estar novamente com o senhor, falando da Virgem Maria. É um tema que me agrada muito. Espero colaborar de alguma forma hoje falando do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito obrigado. E, Padre Valdivino, todo ícone, toda imagem de Nossa Senhora tem uma história, né? E essa história, ela sempre diz, representa o carinho, a preocupação da mãe, né, em certas situações históricas da vida de seus filhos. E eu acho que o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não tem uma história, tem uma novela completa. Até que chegasse às mãos dos redentoristas. Você poderia relembrar para a gente aí rapidamente essa história ou essa novela do quadro da Mãe do Perpétuo Socorro? Sim, claro, Padre Ulisses. Antes de falarmos sobre a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou seja, sobre o ícone, como ele chega até nós redentoristas, vale a pena lembrar que o ícone é um sinal dentro da liturgia oriental. É um sacramental. Quando nós falamos da liturgia oriental, não conseguimos falar da liturgia sem falar do ícone, ou seja, dos ícones dentro da liturgia oriental. E vale a pena lembrar também, muitas vezes católicos imaginam que o ícone é algo particular da Igreja Oriental. Não. É algo nosso também. Vale a pena lembrar que os nossos irmãos das igrejas orientais são católicos, como nós. Não são romanos, são de outros ritos. Sim. Quer dizer que o ícone também é riqueza nossa. Por isso, vale a pena, e parabéns ao Padre Ulisses e à Academia Marial por trazer essa temática para este programa, para que a gente entenda que o ícone é de propriedade nossa também. Então, falando da história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vale ressaltar que o título Perpétuo Socorro é dado ao ícone depois que ele começa a ser venerado pelos redentoristas na igreja de Santo Afonso. E, claro, com os leigos também. Nós rebatizamos o ícone, né? Exatamente. Demos um outro título para o ícone, porque o tema principal deste ícone é a Virgem Maria da Paixão. Sim. Na Igreja Oriental, ela não é chamada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas a Virgem da Paixão. Vamos falar sobre isso mais adiante para entender por que a Virgem da Paixão. A história, de forma resumida, Padre Ulisses, a tradição diz que o ícone foi roubado, é o que nos diz a história, no século XV, em uma igreja na ilha de Creta, por um comerciante que
em período de guerra, diz uma outra versão, que ele tira o ícone, guarda consigo. Algumas versões dizem que ele rouba para transportá-lo para Roma e ali em Roma vendê-lo, porque o ícone tinha um valor. Outra versão diz que ele, diante de guerras, ele quis guardar consigo o ícone para preservá-lo. Mas a verdade é que o ícone é da ilha de Creta e esse comerciante viajante, ele toma um navio e viaja para Roma com o ícone. Ou seja, assim, esse ícone vem do século XVI. Exatamente. Para Ulisses, é muito difícil a gente assegurar de qual data é o ícone e Sim. quem é o autor. Por quê? Porque o ícone, muitas vezes, ele é escrito, né? Ele é pintado por uma escola. Né? E aquela escola, ela pertence a um período. Isso nós falamos do século XIV até o século XVI. Né? É aí que está a pintura deste belíssimo ícone. Nunca saberemos o ano exato. Nunca saberemos o autor, porque faz parte do cânon do iconógrafo, porque quando nós estudamos iconografia, nós somos ensinados de que o ícone, ele não é pintado, ele é escrito. O que isso quer dizer? O ícone é a palavra de Deus. Assim como nós temos a palavra de Deus no livro santo, que é a Bíblia, nós temos também a palavra de Deus nos ícones. Por isso dizia que na liturgia oriental não se fala de liturgia sem falar dos ícones, porque o ícone faz parte. Então, nesse sentido, nós não saberemos quem é o autor do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque faz parte da regra de quem escreve ícones não assinar o ícone. Porque, assim como quem traduz a palavra de Deus não assina a Bíblia, assim também quem escreve o ícone não pode assiná-lo. Então, o ícone, nós sabemos que é de um período e supomos quem é o artista, mas não temos o nome desse artista. O que nós vamos ser é uma escola que é de um período e dessa escola algum iconógrafo tenha feito este ícone. É o que nós sabemos. Além disso, nós não podemos assegurar mais nada. Mas você faz uma referência que eu acho muito importante já levar em consideração. Não se trata um ícone de pintar uma imagem, né? Trata-se de pintar uma cena. Exato. É uma cena que praticamente tira para fora a palavra de Deus, né? E traz para nós uma mensagem dessa palavra de Deus. Por isso que você lembrou bem, é realmente um ícone da paixão. Né? Exato. A cena que é representada, e não apenas a figura de Maria, ou a figura de Jesus, ou de algum anjo, de qualquer outro personagem que possa ter sido escrito em forma de ícone. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque senão, se a gente isola, né? Por isso que não dá para fazer imagem do Nosso Senhor do Socorro, não pode isolar. Né? Não. É o todo. O todo. Daquele quadro que faz parte do Perpétuo Socorro, ou a Virgem da Paixão. Exatamente. O senhor toca um assunto muito interessante. Quando eu tive a graça de estudar iconografia por 3 anos, né? Quando a gente aprende sobre iconografia, a gente aprende exatamente isso, Padre Ulisses. A imagem de Nossa Senhora, ela não pode estar em um ícone, eu estou falando de verdadeiros ícones, porque há iconógrafos e iconógrafos. Para se ter uma noção, quando nós estudamos iconografia, eu recebo o título de iconógrafo de uma autoridade eclesiástica, de um bispo, de um padre que representa a igreja e confere a mim, a partir dos meus estudos, o título de iconógrafo. E nesse sentido, aprendemos que não podemos escrever ou pintar a figura da Virgem Maria sem a figura de Cristo, porque não existe Maria sem Cristo. Maria aparece para Cristo aparecer. Portanto, nós vemos no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o centro é Jesus Cristo, não é Maria. E ela está apontando para Jesus. Nesse sentido, não podemos, por mais que eu queira, como iconógrafo, vou pintar só a Virgem Maria sem o menino. É uma aberração teológica um iconógrafo fazer isso. Não podemos. E aí, voltando para a história,
Aquele comerciante que viaja para Roma com o ícone, tem várias histórias, tem inclusive a história de uma tempestade que acontece em alto mar, com toda a tripulação, e todos ali em perigo de morte recorrem àquele ícone e diz que a Virgem, retratada no ícone, que é a Virgem da Paixão ou do Perpétuo Socorro, salva a todos. O mercador, ao chegar em Roma, diz uma tradição que ele guarda consigo o ícone. Quando ele está à beira da morte, ele chama um amigo e pede ao amigo para conduzir o ícone a uma igreja. A esposa deste amigo não concorda e continua a guardar consigo o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Adiantando a história, diz que em um certo tempo o ícone é colocado em uma igreja para veneração, que é a antiga igreja de São Mateus, que estava na Via Merulana, onde hoje está a Casa Geral dos Redentoristas, bem como a igreja de Santo Afonso, onde está o belíssimo ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como dizia, ali havia a igreja de São Mateus, onde o ícone foi colocado para a veneração. Em tempos de guerra, a igreja de São Mateus ela foi arruinada. O ícone foi guardado em uma outra igreja aos cuidados dos agostinianos. E diz a história que os agostinianos, quando, diante da guerra, da destruição da igreja de São Mateus, onde estava o ícone, para a veneração, eles levam o ícone consigo. Só que quando eles chegam na nova igreja, não tinha espaço para colocar o ícone, porque já era venerada um outro título de Nossa Senhora. O ícone é guardado na capela interna dos agostinianos. E diz a história que os redentoristas, quando adquirem um terreno para construir a Casa Geral e construir a igreja de Santo Afonso, por via oral, descobre que ali antes havia sido venerado um ícone, que é o ícone de Nossa Senhora da Paixão. O superior da congregação dos redentoristas começa a averiguar e descobre que o ícone estava guardado na casa dos agostinianos, e aí, em diálogo e por intermédio do Papa Pio IX, o ícone é devolvido para os redentoristas. Por que o superior geral dos redentoristas faz esse pedido? Porque as pessoas recordavam que ali, não naquela igreja, mas em uma igreja anterior, um ícone era piedosamente venerado pelo povo, e o povo sentia falta do ícone. Então, nesse sentido, o ícone é devolvido para os, entre aspas, devolvido para a igreja que ali havia estado, que era a igreja de São Mateus. E na igreja nova de Santo Afonso, construída pelos redentoristas, o ícone é devolvido e colocado para veneração. E como disse o padre Ulisses anteriormente, quando Pio IX, que era um grande devoto de Nossa Senhora, devolve o ícone para os redentoristas, ele faz o pedido: façam-no conhecido no mundo inteiro. E aí os redentoristas, por onde fundam casas, criam também, ou seja, inauguram a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É interessante, né, Padre Divino, esse ícone que traz uma novela de praticamente ficou aí durante três séculos, né? Andando de lá para cá até no século XIX chegar à nossa igreja de Santo Afonso, né? Exato. Mas aí ele marcou de tal modo a vida do redentorista que eu acho que, com exceção de nós, missionários aqui de Aparecida, que levamos conosco sempre a pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, olha, no mundo inteiro o redentorista anda na sua bagagem com o ícone do Perpétuo Socorro, né? E mesmo nós, sempre bem às escondidas, guardamos no nosso quarto sempre o ícone do Perpétuo Socorro. Sempre tem aí, em casa, sempre tem esse ícone, né? Exato. Mas é uma história bonita toda a vida. Mas vamos entrar um pouquinho naquilo que você fez curso, iconografia, né? O que a iconografia traz realmente de mensagem, quando a gente olha as cores fortes, os traços, é todo um estilo, né? E que você diz assim, um estilo a iconografia ela é integrada na liturgia. Enquanto nós aqui do Ocidente, do rito romano, a gente tem a liturgia do lado de cá,
a piedade, as imagens do lado de lá, né? A iconografia bizantina, ela faz parte da celebração litúrgica. Eu gostaria que você pudesse, então, dizer para nós, né, por que esse ícone é quase que digamos assim, um lecionário aberto. Sim, como dizia anteriormente, o ícone, ele é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus contida em forma de traços e de cores. Por isso, quando nós escrevemos um ícone, o iconógrafo, ele não usa determinadas cores a bel prazer. Ele segue uma orientação da igreja. Ele segue cânones determinados pela igreja. Portanto, eu não uso na veste da Virgem Maria a cor que eu quero. Eu uso na veste da Virgem Maria a cor que é determinada pela igreja. Como a temática que nós estamos referindo é uma temática iconográfica mariana, podemos dizer assim, estamos falando do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando nós pegamos os ícones marianos, eles ganham diversos temas. Eu vou mencionar aqui 3 temas que são os mais conhecidos, como, por exemplo, o tema da Eleusa. A Eleusa é sempre aquele ícone da Virgem Maria que traz o menino Jesus fazendo carinho em Nossa Senhora. Temos um ícone muito famoso, que é a partir dessa temática, que é o famoso ícone de Vladimir, onde o menino ele está passando o braço pelo pescoço da mãe, a sua mãozinha aparece do outro lado, ou seja, ele está abraçando Nossa Senhora. Então, essa é uma temática iconográfica mariana. Uma outra temática da iconografia mariana, que a Virgem Maria é retratada, é a platitera. É quando nós vemos aquele ícone da Virgem Maria e ela traz o menino Jesus no seu ventre. Como que em um grande círculo, ali está o menino, ali está o Filho de Deus, fazendo alusão àquela belíssima passagem evangélica que diz que o céu não conteve o Filho de Deus, mas o ventre bendito da Virgem Maria foi capaz de conter o Filho de Deus. Maravilha. Então está fazendo alusão a essa passagem evangélica. E depois o tema do qual faz parte Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a odigitria, que é aquela que aponta o caminho. Então nós temos vários ícones onde a Virgem Maria é retratada como a odigitria, que é apontando o caminho. Por isso, nós, olhando para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela está apontando para o seu filho. Por isso dizíamos que ela não é o centro. Jesus Cristo é o centro. A Virgem Maria nunca quis ser o centro. E a igreja nos ensina isso. A Virgem Maria aparece para fazer com que o seu filho apareça. Aí, quando o seu filho aparece, ela sai de cena, lembremos aqui do Evangelho das Bodas de Caná. Certo? Então, no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós temos essa beleza, que é a Virgem Maria nos apontando o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela olha para cada um de nós. Então, no ícone, tudo tem um significado teológico. Nada é por acaso. Desde as cores. Tá? Quando você vai pintar um ícone, tem toda uma preparação. O iconógrafo, ele está sempre em retiro quando ele pinta o ícone. Ele está em oração. Né? E quando nós olhamos para o ícone, vamos tomar o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um ícone pequenininho. Ele mede apenas 54 centímetros por 41,5. Ele é pequeno, certo? Todos os ícones têm mais ou menos essa dimensão. Disse, repito, no ícone nós temos as cores. Vamos agora abordar essa simbologia das cores e também as figuras que estão dentro do ícone. E acho importante também, né, Valdivino, exatamente, a gente tem as cores, mas a gente tem, assim, certas linhas, principalmente as linhas douradas, né, que dão um dinamismo, assim, muito importante para nós. A mim impressiona sempre esse bendito olhar de Nossa Senhora, né, que você pode ir a qualquer lado, ela acompanha você. É um olhar ao mesmo tempo de ternura, de serenidade, né? Exato. E quase dizendo, aqui está meu filho. Exatamente. Olhando para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que aí está,
O Padre Ulisses, anteriormente, no nosso bate-papo, ele dizia que vamos encontrar alguns ícones onde Nossa Senhora está coroada, bem como o menino Jesus. Isso não pode acontecer, porque a coroação não é própria para o ícone. A Virgem Maria já traz uma auréola, o menino Jesus também, os anjos também, por isso, dentro dos cânones do iconógrafo, não se coroa um ícone. Pode acontecer, claro, eu estou dizendo de acordo com os ensinamentos que passam. Somente nós ocidentais que cometemos esses pecados, viu? Exatamente. Um outro erro, Padre Ulisses, me desculpe quem está nos acompanhando, é produzir imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não se produz imagem da figura que está no ícone. Eu digo sempre, é uma falta de consideração com os nossos irmãos das igrejas orientais, porque eles não veneram imagens. A imagem está no ícone, que é a palavra de Deus. Eu acho que você já vai explicar, mas é importante, que aquilo que eu dizia, não se trata de imagem, se trata de cena, né? Exatamente. Cena, eu acho que você já poderia até começar a explicar. Nessa cena, esse dourado tem um significado. Claro. Que não trazem, né? Claro. O dourado, ele faz alusão à divindade. Todas as vezes que nós entramos em uma igreja e vemos uma cúpula, toda ela em ouro, ou nós vemos um quadro, um ícone, com o fundo como do Perpétuo Socorro, todo em ouro, faz alusão à divindade, ao nosso Deus que envolve a Virgem Maria. Por isso nós vamos ver nas vestes da Virgem Maria reflexo desse ouro. Ou seja, o brilho que a Virgem Maria passa para nós, o que ela reluz, não é brilho próprio. Então veja que isso é ensinamento da igreja. Na iconografia está contido o ensinamento da igreja. E quando nós olhamos para o ícone, para o Ulisses, nós temos dois personagens principais, que é o menino Jesus e a Virgem Maria. Mas ao lado do menino Jesus e da Virgem Maria, nós vemos dois arcanjos, Gabriel à direita e Miguel à esquerda, que portam os instrumentos da paixão. Isso faz alusão ao tema, como falamos anteriormente, de que ela é a Virgem da Paixão. Então temos aqui 4 personagens interessantes. O menino Jesus, a Virgem Maria e os 2 arcanjos. Uma cena interessante que nós ensinamos em nossa catequese, principalmente nós redentoristas, o menino olha para a cruz e com as mãos se refugia nas mãos da mãe, indicando um gesto quase que de medo. Prestem atenção, eu disse quase medo, não é de medo como ouvimos muitas vezes. Por que quase de medo, Padre Valdivino? Destaca este medo, ensinamos, através do chinelinho que se desprende dos pés do menino Jesus, como que quase caindo, e mostrando a planta do pé. Por que mostrando a planta do pé? Isso na iconografia tem um significado importante. A planta do pé, ou o chinelo, o Padre Ulisses sabe muito bem, acredito que você que nos acompanha, antigamente, na tradição antiga, no Antigo Testamento, o chinelo era como que um documento. Quando se fazia um acordo, entregava-se o chinelo como que uma prova de uma palavra. Portanto, alguns iconógrafos ensinam que o chinelo nos pés do menino Jesus, quase que desprendido, faz alusão a este compromisso de Deus com a humanidade, que oferta o seu bendito Filho para nos resgatar. Então, o chinelinho ele tem também este significado, claro, tem um significado, como nós redentoristas muitas vezes ensinamos, de medo. Então, os instrumentos também que trazem os anjos não trazem medo ao menino. Nós ensinamos que o menino, ao olhar para os anjos, ele se sente amedrontado. Eu dizia há pouco, quase medo. Por que quase medo? Porque os instrumentos da paixão não trazem medo completo para o menino, porque os instrumentos são sinais da ressurreição, são sinais de glória da paixão de Cristo. Percebemos que um dos anjos trazem a cruz que corresponde à cruz da glória, a cruz gloriosa, que é chamada na iconografia, esse estilo de cruz é a cruz gloriosa.
Por isso o menino, ao olhar para a cruz, ele não está repleto de medo. Na iconografia russa, a cruz prefigura a glória da ressurreição. Por isso temos que tomar muito cuidado quando nós ensinamos a catequese da iconografia mariana, como, por exemplo, Pé de Socorro, ao dizer que o menino olha para a cruz e se assusta. Se a gente for olhar penetrado no olhar do menino Jesus, ele não está com o olhar voltado completamente para o anjo. Ele está olhando para nós. Tá? Então, o olhar do Filho de Deus e da mãe está voltado para aquele que venera e que contempla o ícone. Porque um outro ensinamento da Igreja Oriental sobre iconografia, não sou eu que contemplo o ícone, é o ícone que me contempla. Eu rezo diante dele, mas é ele que me contempla. Por isso, dizia o Padre Ulisses, de uma forma verdadeira, que o olhar da Virgem Maria está constantemente voltado para cada um de nós. Se você, diante do ícone do Pé de Socorro, andar de um canto para o outro, o ícone, ou seja, o olhar de Nossa Senhora, segue você. Nós vamos perceber também, em um detalhe interessante, a mão da Virgem Maria. Disse há pouco, a mão indica o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Em muitos ícones marianos, Nossa Senhora está nessa posição. Por isso, a odigitria, aquela que aponta o caminho, que é o nosso Senhor Jesus. Tá? O menino lembra uma criança já de alguns anos. Né? Nós olhando para o menino Jesus no colo de Nossa Senhora, é um menino já de mais ou menos uns 4, 5 anos. Por quê? Nós podemos denotar que ele já tem alguns anos. Por causa do seu cabelo, por causa do seu olhar. Geralmente o menino Jesus, ele é retratado na iconografia bizantina com o olhar jamais com o rosto mais amadurecido. Isso tem um sentido na iconografia, para mostrar a sabedoria do Filho de Deus. Em alguns ícones, nós vamos perceber que o menino Jesus, ele tem até umas entradinhas no cabelo, como que o cabelo já caindo, fazendo alusão, assim como o Padre Ulisses, fazendo alusão à sabedoria, ao conhecimento. Então, o menino, ele tem um olhar já de um menino já crescidinho, né, com alguns anos. Ele está envolto ao manto marrom. Aqui nós já começamos a falar da simbologia das cores, que tem um significado muito forte na iconografia. Dizia eu há pouco que as cores têm um significado teológico. Sim. O menino Jesus está envolto a um manto marrom claro. Ou seja, é uma mesclagem de outras cores com o vermelho. O marrom claro indica a unidade. Ele está coberto por raios de ouro para indicar que ele é eterno. Ele é o Filho de Deus. Não é por acaso que algumas congregações religiosas têm o seu hábito de cor marrom. Dizia eu que a cor do manto de Jesus faz alusão à humanidade. Humanidade vem de humildade, vem de humus, de terra, de criação, de simplicidade. Por isso o menino Jesus, ele traz esse manto de um marrom meio que avermelhado. A túnica do... Sim, pode dizer, Padre Ulisses? Não, realmente já traz o sentido da encarnação, né? Exatamente, a encarnação do Filho de Deus. E nós vamos olhar nas vestes do menino Jesus que ele está trajando uma túnica em uma cor verde água, certo? Túnica verde água que faz alusão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é retratado com formas de ondas de água também. Por isso o menino Jesus traz essa túnica em um verde água, fazendo alusão ao Espírito Santo. Percebe que ele traz também em suas vestes uma faixa, agora sim, a faixa é de cor vermelho, vermelho sangue, para falar do martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mártir por excelência, para fazer alusão à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o menino, nós vemos uma auréola. A auréola do menino Jesus é diferente da auréola da Virgem Maria. A auréola que ele traz é a auréola que nós chamamos na iconografia de auréola crucífera. Ela tem uma cruz, e essa cruz é em cores de sangue, fazendo a alusão
ao martírio, à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ícones marianos, jamais aparecem os cabelos da Virgem Maria. É símbolo da virtude e da beleza da mulher. São velados para indicar a total pertença dessa mulher a Deus. A Virgem porta um véu azul-verde. Essa cor tem um significado bonito. Simboliza a humanidade que é divinizada. Ou seja, a Virgem Maria que é divinizada para ser a mãe do nosso Senhor. Assim como a túnica da Virgem Maria tem um significado belíssimo. Por ser um ícone da paixão, o rosto da Virgem Maria é ligeiramente, como dizia o padre Ulisses, é penetrante. É um rosto que tem um ar de tristeza também, para fazer alusão à temática do ícone, que é o ícone de Nossa Senhora da Paixão, da Virgem da Paixão. A Virgem Maria percebe, o padre Ulisses e eu falávamos do olhar. O olhar na iconografia tem uma beleza de significados. O olhar da Virgem Maria é um pouco triste. Não olha diretamente para o menino Jesus. Ele olha para aqueles que estão diante do ícone. Por isso eu dizia que é o ícone que nos contempla. É a Virgem Maria nos contemplando. Os olhos de Maria têm beleza de mãe. É mais espiritual que físico. Nós podemos denotar este olhar da Virgem Maria. E aí, falando das cores, já caminhando para o fim de nossa explicação a respeito das cores, as cores são portadoras, como disse, de uma linguagem teológica. Os pintores não usam cores como querem, livremente, existem orientações. Nós não usamos qualquer tinta, nós usamos pigmentos de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. As cores do manto de Nossa Senhora, que nós chamamos na iconografia de manfório, que é essa túnica belíssima de cor azul, é uma mescla, dizia há pouco, de azul ou púrpura, como queiram, tem o significado da humildade, também da dignidade. Essa cor é usada para pintar somente o Pantocrátor na iconografia e a figura da Virgem Maria. Por que isso? O azul, esse azul do manto da Virgem Maria, ele é feito a partir de um pigmento muito caro e muito raro. É os pigmentos mais caros que nós usamos na iconografia. Por quê? Porque esse pigmento que dá a cor azul para o manto da Virgem e do Pantocrátor, ele é extraído de um crustáceo do Mar Vermelho. Por isso, é muito raro e muito venenoso, diga-se de passagem. Portanto, quando nós, iconógrafos, vamos lidar com esse pigmento, você tem que ter luvas e você tem que ter máscara, porque ele contém elementos que pode envenenar. E, repito, é um pigmento caro, porque é extraído de um crustáceo do Mar Vermelho. E, na antiguidade, esse pigmento era usado para atingir a mais fina seda. E essa seda, ou esse pigmento, era reservado apenas para atingir o manto do imperador ou as vestes de familiares do imperador. Então, percebe por que é usado para pintar-se a Virgem Maria e o Pantocrátor? Então, tem um significado. O ouro, como já dizíamos, dizia o padre Ulisses, significa a divindade real da Virgem Maria, ou seja, aquela realeza que é conferida à Virgem Maria por Deus, por ela ser escolhida para a Mãe de Deus, ou seja, o dourado é em vista da maternidade da Virgem Maria. O verde, nós falamos o verde, é a cor da natureza, é a cor da primavera, é a cor verde que reveste a terra quando chega a primavera. O marrom, já falei, é a cor da humanidade, da humildade. E nós vamos perceber um elemento interessante que é a estrelinha na fronte da Virgem Maria. É uma estrela de 8 pontas, simboliza a virgindade perpétua da Virgem Maria. Em alguns ícones, nós vamos ver uma estrela na fronte da Virgem Maria
e uma no ombro esquerdo e uma no ombro direito, fazendo alusão à virgindade perpétua, que é antes, durante e depois do parto. Né? Nós encontramos em outros ícones similares essa estrela, Sim. como disse. Né? O rosto. Vamos entender um pouquinho, já caminhando para o fim da minha explicação, sobre a figura, né, retratada no ícone. O rosto olha para frente. É o sinal da presença. Contato direto com quem contempla e é contemplado. Sempre em atitude de oração, o olhar. Pois o pensamento está no Altíssimo, não nas coisas mundanas, não nas coisas banais deste mundo. Por isso, o rosto, ele olha para frente, simbolizando a presença. Nós temos um outro modelo de rosto, na iconografia, que é o rosto que nós chamamos de em posição 3/4, ou seja, olha para o tema principal, mas também para quem o contempla, que é o olhar da Virgem da Paixão. Ela está olhando para o menino, mas está olhando também para cada um de nós. É como nós vemos também no ícone de Vladimir, que tem um olhar para a figura do menino, mas também para quem contempla. Quando nós olhamos para a iconografia, a manifestação de muitas pessoas, faz porque que os olhares são muito parecidos, os rostos são parecidos, parecem iguais. Isso para mostrar que diante de Deus nós somos todos iguais. Porque é uma pergunta que fazem também, por que os olhos são grandes? Se a gente olha para o rosto, o olho parece desproporcional, fora de proporção. Baseia-se na passagem do evangelista Lucas, que diz: os meus olhos viram a salvação. Não apenas veem, mas vigiam e interrogam, penetram o espectador. Quando eu olho para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o olhar de Nossa Senhora penetra no meu ser, me questiona, me leva à reflexão. Ou seja, o olho é a lâmpada do corpo, como diz a palavra de Deus. A boca, porque a boca é pequenininha, disse há pouco, é desproporcional. A boca faz alusão à oração silenciosa. Dela brotam palavras que louvam ou insultam. Então, nesse sentido, é da boca que saem as boas palavras e as más palavras também. Quando nós olhamos para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a boca é muito pequenininha, é o sinal da oração silenciosa, da contemplação. A verdadeira oração, ela é feita em silêncio. As orelhas, percebe que no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a orelha de Nossa Senhora não aparece, está tampada por uma touca. Grandes, são orelhas grandes quando nós vemos a orelha no ícone. Isso por quê? Para indicar a atenção ao chamado divino. E quando a orelha está tapada, isso quer dizer o silêncio para as coisas mundanas. Por isso, ela está coberta, sinal do fechamento para os ruídos mundanos, sempre atentas à voz interior. As mãos alongadas, já disse há pouco, indicam o caminho. O corpo, para finalizar, o corpo é sempre esguio, magricelo. Isso incomoda muitas pessoas que não têm conhecimento do ícone. Porque o corpo é alongado, sem volume. E quando ele tem volume, o volume é dado pelas vestes, como nós vemos o ícone de Nossa Senhora da Paixão. A roupagem é para velar qualquer aparência sexual. A magreza do corpo esguio indica a espiritualidade do corpo, o jejum, a exegese, o jejum que é a renúncia das coisas materiais. Padre Ulisses, é o que eu tenho em mente agora, sobre o ícone. Não sei se tem alguma pergunta. Nem dá tempo, viu? Que nós já atravessamos todos os minutos possíveis, né? Mas eu creio que é importante, então, ao celebrar a festa da Mãe do Perpétuo Socorro, a gente olhar com muito carinho. Você dizia no início, eu acho muito importante, é um ícone que não há necessidade de fazer muitas orações diante dele, basta contemplar, ficar em silêncio, entende?
e o ícone vai falando, gente. Né? O padre Lorena, já falecido, ele fez o pequenino mantra, Mãe do Perpétuo Socorro, que dizia assim, né? Mãe do Perpétuo Socorro, a teus pés, deixa-me gozar da doçura inefável que brota esse abismo de amor que é o teu olhar. Belo. Então, é como se ela estivesse simplesmente amando a gente. Daí, como diz, todo ícone é uma janela aberta para o céu. Exatamente. Contemplando o mistério divino, que Deus já transformou essas figuras, essas pessoas. Né? Olha, muito obrigado, Valdivino, por essa lição imensa, essa aula magistral que você deu para nós. Que coisa boa, né? Eu acho que vamos até dividir em 2 programas para poder absorver assim, tudo aquilo que você trouxe para nós. Claro, Uma vez, muito obrigado. Que a Mãe do Perpétuo Socorro esteja sempre olhando com muito carinho para você, né? Como já tem estado, né? E é tão gostoso saber, de um lado eu tenho a Mãe do Perpétuo Socorro com toda essa mensagem, né? Da paixão, da redenção, da copiosa redenção. Eu chamo até de ícone da copiosa redenção. Claro, claro. É o ícone da copiosa redenção, né? E do outro lado nós temos essa imagenzinha tão querida da Mãe Aparecida. É a mesma Maria de Nazaré, né? Tentando abrir o caminho da esperança para todos. Mais uma vez, um abraço para você e muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Padre Ulisses, é uma alegria sempre imensa partilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, eu aprendo também com essas gravações com o Senhor, porque tem muita sabedoria, e peço que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continue apontando para nós o caminho que nós devemos buscar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Nossa Senhora do Caminho. Então aí, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, a gente fica muito feliz que você tenha acompanhado, entende? E você possa ter, certamente deve ter por aí alguma pequenina representação da Mãe do Perpétuo Socorro. Olhe com carinho para essa iconografia, esse ícone tão bonito, né? E continue pedindo que Jesus derrame sobre nós a sua abundante redenção, aquele que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, da Mãe Aparecida, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e permaneça sempre com você. Amém.